Fala galera, tudo bem? Boa tarde, bom dia para quem é de bom dia, boa tarde para quem é de boa tarde. Eu tenho uma palavra para o seu coração. Veja bem, e essa palavra que o Senhor me deu está lá no livro de Romanos, capítulo 12, versículo 1 em diante, né? Eu vou citar apenas os dois primeiros. Assim diz a palavra do Senhor: Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, o versículo 1, de Romanos capítulo 12, é o apóstolo aqui dizendo: Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Então, o que é o nosso culto, Tem gente que fala que vai para a igreja prestar culto a Deus, vai oferecer um culto a Deus, Vai agradecer a Deus, ou vai pedir a Deus algo, na igreja. Mas elas não têm conhecimento dessa palavra de Romanos capítulo 12, versículo 1. Que o nosso culto, na verdade, que nós apresentamos a Deus, é o nosso dia a dia, é o nosso corpo. E quando a palavra do Senhor fala que nós devemos apresentar os nossos corpos como sacrifício vivo a Deus, está dizendo que é em toda a nossa maneira de viver. É o nosso cotidiano, Quando fala nosso corpo, é todo o nosso ser, nosso corpo, Então, qual é o culto, que agrada a Deus, que é agradável a Deus? É você apresentar o seu corpo, é você apresentar a sua vida como um sacrifício a Deus todos os dias, em todos os momentos. Como que eu faço isso? É agradecendo a Deus em tudo, porque a palavra de Deus fala: em tudo dai graças. É estar sempre em constante oração, porque a palavra de Deus diz: orai sem cessar, orai incessantemente, ou seja, sem parar. É orar em todo o tempo. Como que eu vou conseguir orar estando trabalhando? Em espírito. Como que é oração em espírito? É orar em pensamento, é você, porque Deus, em Salmo 139, fala que Deus, Ele conhece o nosso coração. Antes da palavra chegar à nossa boca, Ele já conhece. Ele sonda até os nossos pensamentos. Então, Deus, Ele é perfeito. A palavra de Deus, ela é clara para nós. Nós devemos apresentar a nossa vida em todo o tempo como sacrifício a Deus. Por isso que quando nós estamos, trabalhando, nós podemos ainda assim prestar culto a Deus. Vocês sabiam disso? Eu posso estar, como eu trabalho na confeitaria, eu posso estar fazendo bolo, posso estar lavando uma vasilha, eu posso estar colocando algo no forno, tirando, e ainda assim eu estar prestando um culto a Deus, porque eu vou estar em todo tempo dando graças. Obrigado, Senhor, por este trabalho. Senhor, abençoe a minha vida. Senhor, vai ao encontro daquelas pessoas que estão necessitando da Tua presença, Pai. Transforma cada mente, cada coração. Isso é prestar um culto racional a Deus, porque a palavra de Deus em Romanos capítulo 12, versículo 1, fala que o nosso culto racional a Deus é isso. O nosso culto que Deus se agrada é exatamente nós apresentar os nossos corpos, a nossa vida como um sacrifício vivo. Vivo é o que? É o nosso cotidiano, é nós estar vivo. Santo é o que? É separado.
é você não estar pecando em todo o tempo, é você viver para Deus, é você se desapegar das coisas do mundo, é você ver algo errado e você não se conformar com isso, é você ver alguém passando uma necessidade e se você pode ajudar, você ir lá e ajudar, é você ver que Deus ele se agrada disso. Você vai começar a ver o agir de Deus na sua vida, quando você começa a prestar um culto racional a Deus. E aí, lá ainda vai dizer bem assim, ó, e agradável a Deus. O que Deus se agrada? Você sabe o que Deus se agrada? Deus se agrada daqueles que fazem a vontade dele. Por isso que quando Jesus ele desceu à terra, quando Jesus ele foi batizado no Rio Jordão, Deus desceu com uma pomba em simbologia do seu espírito, né, como uma pomba branca, e ali falou assim, ó: eis aí o meu filho amado, em que me compraz, ou seja, em quem tenho prazer. É isso que dá prazer a Deus, é isso que dá alegria a Deus, é nós fazer a vontade dele. Quando nós fazemos a vontade de Deus, nós estamos prestando um culto a ele, nós estamos apresentando os nossos corpos em sacrifício vivo. Esse é o nosso culto racional. Racional, por que racional? Porque nós somos seres pensantes, nós devemos ter consciência daquilo que estamos fazendo, daquilo que estamos falando, daquilo que estamos pensando. Nós temos consciência. Deus ele nos deu essa capacidade. Deus ele nos deu esse intelecto. Isso é a semelhança que temos com Deus. Quando lá em Gênesis fala que Deus fez o homem à sua imagem e semelhança, é isso. Deus ele transmitiu a nós, aos homens, a capacidade de raciocinar, a capacidade de ser bondoso, a capacidade de ser misericordioso. Esses são atributos de Deus que ele compartilhou conosco, sua criação. Por isso que a Bíblia diz que nós somos a imagem e semelhança de Deus. Não é a nossa forma física que Deus se parece, porque todo mundo é diferente de todo mundo fisicamente falando, mas todos podem ser iguais a Deus, porque ele nos deu essa capacidade. Por isso nós somos a imagem e semelhança de Deus. Vamos ver o versículo 2 agora. Olha só: e não vos conformeis com a este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Eu tenho certeza que todos nós queremos ser participantes, queremos ser, participar de tudo isso que Deus tem para nós. A sua vontade. Qual é a vontade de Deus? É que nós sejamos salvos. A principal é essa. É que nós tenhamos uma vida com Ele. Essa é a vontade de Deus. Porque Deus ele criou o homem para ter relacionamento com o homem. E por que o homem não tem relacionamento com Deus muitas vezes, ou quando tem erroneamente? Porque não conhece a sua vontade. Como é que nós vamos conhecer a vontade de Deus? A palavra de Deus ela nos esclarece isso. Olha só: e não vos conformeis a este mundo. O que é se conformar com este mundo, né? Se conformar com o mundo é você saber que o mundo pratica iniquidade, pratica coisas erradas, faz o que Deus não se agrada, que é fornicação, adultério, cobiça, lascívia, tudo isso, coisas ruins que não fazem parte da natureza de Deus. Isso é que é se conformar com este mundo, é quando você começa a participar das coisas que o mundo lhe oferece. Porque o mundo lhe oferece dinheiro, sim. E as pessoas muitas vezes se apegando tanto ao dinheiro, é o que a teologia hoje descreve como monecentrismo, né? As pessoas estão apegadas ao dinheiro a tal ponto de transformá-lo em um Deus. O que é ser um Deus, né? Quando a gente coloca as coisas ou algo acima de qualquer coisa. E quem deve estar acima de todas as coisas é Deus, o Pai, Javé,
Jesus Cristo também, é Ele que tem que estar no centro da nossa vida, no centro do nosso ser, para que vivemos uma vida segundo a vontade de Deus. Mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Como é que você vai transformar o mundo? É renovando a sua mente. Renovação. O que é renovar a nossa mente, né? É passar a pensar na palavra de Deus, é meditar na palavra de Deus. Porque na palavra de Deus, vamos buscar a palavra de Deus que está lá em Filipenses. Nós vamos ver o que Deus pede para nós ocupar a nossa mente. Sabia que a palavra de Deus ela tem resposta para tudo? Até mesmo no que nós pensar, Deus ele nos ensina. Filipenses capítulo 4, versículo 8 diz: quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisto pensai. Então é nisso que nós devemos pensar, em coisas boas. E tem gente pensando em coisas más, sabendo que não é isso que agrada a Deus. E sabe que é isso, quando nós fazemos algo que não agrada a Deus e nós sabemos que isso não está agradando a Deus, isso é o pecado de iniquidade, que é o pecado sabendo que é pecado. Quando você peca inocentemente sem saber o que você está fazendo, é um erro, é um pecado, que tem um nome próprio. Mas quando você continua pecando e alguém já te falou e a palavra de Deus já te mostrou que é errado e você continua fazendo errado, você está cometendo o pecado de iniquidade. Vocês sabiam disso? Vamos voltar lá, né, em Romanos, que era o nosso texto base. Romanos capítulo 12, versículo 2 nós estávamos. E a palavra de Deus ela é clara, ela nos ensina todas as coisas. Tudo que você precisa saber, né? Todas as respostas. Para onde você vai, de onde você veio, como que vai ser depois da morte, como que vai ser depois dos milênios, dos 1000 anos, como que vai ser a sua vida, como que é a sua vida. Deus ele tem resposta para tudo dentro da palavra. Por isso nós devemos buscar conhecer a Deus, buscar conhecer a sua palavra, buscar conhecer o autor da nossa fé. Você sabe quem é o autor da nossa fé? Você pode responder essa pergunta? Quem é o autor da sua fé? Quem é o consumador da sua fé? Você consegue sozinho? Vou dar um tempo para você pensar e saber quem é o autor da sua fé, quem é o consumador da sua fé. A palavra de Deus também fala sobre isso. A palavra de Deus diz que olhai para Cristo, o autor e consumador da nossa fé. Então Cristo, Jesus Cristo é o autor e consumador da nossa fé. Autor porque é por meio dele, ele que plantou, ele que implantou essa fé dentro de nossos corações. Por isso a necessidade da alma humana em ter uma relação com o nosso Criador, com Deus, com o Senhor Jesus. Vocês sabiam que Jesus Cristo fez o mundo? Jesus Cristo, ele estava na criação, ele participou da criação. Veja bem, a palavra de Deus no Evangelho, segundo escreveu o apóstolo João, no seu capítulo 1, versículo 1, né? Vamos ver? Olha só que interessante. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. O que é o Verbo? O Verbo é palavra. E Jesus é a palavra, né? A palavra é a verdade, é Jesus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Olha só. Ele estava no mundo, versículo 10. Ele estava no mundo, e o mundo foi feito por intermédio dele, e o mundo não
o conheceu. O mundo não conheceu Jesus. Na época que essa palavra foi escrita, as pessoas não o reconheceram como Cristo. Os escribas, fariseus, doutores da lei, pessoas que ensinavam na época, duvidaram de Jesus, julgaram Jesus como sendo um blasfemo, como sendo um anticristo, mas ele sim era o Cristo, ele era a verdade que estava com Deus desde o princípio e que criou também o mundo, e tudo que hoje nós vemos, tudo que nós não vemos porque é pela fé, tudo isso Jesus participou. Aí no Romanos capítulo 2, capítulo 12, versículo 2, que nem nós estávamos lendo, que não devemos nos conformar com este mundo, mas transformar pela renovação da nossa mente. O Senhor ele tem que participar da nossa mente, nós temos que ter uma mente transformada, a mente de Cristo nós temos que ter, para poder transformar o mundo, porque assim como Ele transformou o mundo, para fazendo isso, nós poder experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Vocês sabiam disso, que a vontade de Deus para nós é boa, perfeita e agradável? Vocês sabiam? A palavra de Deus ela é isso. A palavra de Deus fala que aquilo que o olho não viu, que o ouvido não ouviu e que não chegou ao coração do homem, é o que Deus tem preparado para a sua vida, para a minha vida. Imagine, você pode imaginar tantas coisas boas, tantas coisas maravilhosas, e ainda assim não se pode comparar com aquilo que Deus tem preparado para você. A palavra de Deus ela é viva, ela é eficaz, ela é mais cortante que uma espada de 2 gumes. Vocês sabiam disso? Olha só. Por que eu falo essas coisas e você se identifica com essas palavras? Porque é a palavra de Deus. E olha só o que é a palavra de Deus. Hebreus capítulo 4, versículo 12. Porque a palavra de Deus ela é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma e espírito, de juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração. A palavra de Deus, ela que transforma, ela que é capaz de mudar o nosso coração, o nosso ser. O Senhor conhece os nossos pensamentos, Ele conhece a intenção do nosso coração. Por isso que muitas vezes Ele faz as coisas do jeito que nós não queremos, mas do jeito que nós precisamos. Você já parou para pensar quando você faz um pedido a Deus e você pede tanto e você acha que está certo disso, de que você tem que receber isso e Deus não te dá? É por causa disso, é por causa da intenção do seu coração. E a palavra de Deus ela já conhece isso, ela é apta para discernir. A palavra discernir, ela é a mesma palavra de entendimento. Discernimento é entendimento. A palavra de Deus ela é capaz de entender os seus pensamentos e a intenção do seu coração. Não adianta, a Deus ninguém se engana e de Deus não se zomba. Aquilo que o homem plantar, isso ele colherá. Está lá em Gálatas isso, se eu não me engano. Então é a palavra de Deus. Tudo está firmado por meio da palavra de Deus. Porque quando Deus criou os céus e a terra, Ele disse: haja luz, haja terra, haja separação entre o firmamento e as águas, a terra e a água. Tudo isso está firmado, tudo isso está no universo, fixo no universo, por meio da palavra de Deus. A palavra de Deus ela transforma vidas, ela restaura a saúde. É por meio da palavra que pessoas são curadas, é por meio da palavra que pessoas são libertas, é por meio da palavra que Deus se manifesta a nós. Por isso, busque aprender mais da palavra de Deus, porque a palavra de Deus ela nos ensina
tudo aquilo que nós precisamos saber acerca de Deus, acerca do Criador, acerca daquele em que nós temos colocado a nossa fé e confiança. Medite na palavra de Deus. Salmo capítulo 1 diz, né? Capítulo não, porque Salmo não é capítulo. Salmo número 1. Salmo número 1, ele vai dizer uma coisa muito interessante para as nossas vidas. Olha só o que diz Salmo número 1, né? Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. O homem que antes de fazer tudo isso, antes de se assentar, antes de querer fazer turminha, ele tem seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Aquele que medita na lei do Senhor de dia e de noite, vai acontecer isso aqui, ó, no versículo 3 do Salmo 1. Pois será como a árvore plantada junto à corrente de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não cai, e tudo quanto fizer prosperará. Quando nós passamos a meditar na palavra de Deus de dia e de noite, quando nós passamos a ter prazer na lei do Senhor todo momento, nós participamos de tudo isso. A nossa vida começa a prosperar, a nossa vida começa a andar para frente. Nós passamos a viver o sobrenatural de Deus na nossa vida natural. É isso que Deus quer para cada um de nós, que nós meditemos, que nós buscamos fazer a vontade do Senhor. Porque lá em Esdras, né, a palavra de Deus diz bem assim, que Esdras ele buscou conhecer a lei do Senhor para cumpri-la. Ele conheceu a palavra de Deus para cumprir aquilo que estava escrito e para depois ensinar aos outros. Assim também eu tenho buscado conhecer, para praticar e para também ensinar. Porque a palavra de Deus ela tem que render frutos na nossa vida. É como uma semente. A semente é plantada em nossos corações todos os dias e nós não damos ouvidos e nós não queremos regar, nós pegamos e jogamos terra em cima, ao invés de molhar, de regar com água. Porque a palavra de Deus ela é plantada. Vem um que vai regando. Depende da gente, né? Depende da gente para que essa venha a ter crescimento. Porque o crescimento quem dá é Deus, mas depende de nós para Deus agir. Porque Deus ele não é como um ladrão. Ele não entra na sua vida sem você permitir. Primeiro ele pede permissão para agir, para entrar, para mudar. Você é quem tem que abrir a porta do seu coração para Deus. Amém? Que Deus te abençoe e que esta palavra fale mais e mais ao teu coração. Fica na paz de Deus e que o Espírito Santo conforte e console o seu coração. Eu não sei o que você está passando, mas Deus é contigo. Busque fazer a vontade de Deus e Ele concederá o desejo do teu coração. Glória a Deus, aleluias.